as artes marciais. As artes marciais. Até os anos 50, elas pareciam misteriosas e estranhas aos americanos. Com golpes que derrubavam o oponente, tinha alguns seguidores fora do Japão. Outras disciplinas eram praticamente desconhecidas. Hoje, as artes marciais possuem milhões de praticantes dedicados. Nossa fascinação? Talvez enraizada em nossos instintos primordiais de autopreservação, a sobrevivência. No entanto, as artes marciais referem-se a desejos humanos que extrapolam o físico, disciplina mental, serenidade espiritual. Os praticantes seguem tradições honradas no tempo, testamento aos guerreiros antigos e aos homens sagrados cujas artes de luta desempenharam papéis cruciais na história. As antigas artes marciais eram artes de luta com ou sem armas. Suas raízes eram a vida e a morte. The earliest martial arts started right along with the development of language, very crude, simple methods that were developed by ancient people, mainly for protection against animals and other people. They developed out of what was at hand, for example, the sticks and stones that were laying around, or just the human body itself, the fist or the feet. As origens exatas de sistemas mais sofisticados de artes marciais perdem-se no tempo. A maior parte dos indícios vem de reproduções, esculturas e pinturas antigas, levando a crer que a África é o lugar perfeito para as artes marciais. No início do século XIX, na área chamada Beni Hassan, no baixo rio Nilo, no Egito, ilustrações encontradas em duas paredes são consideradas indicação de onde foram descobertos sistemas de artes marciais. Calcula-se que datem do ano 2500 a.C., séculos antes da existência comprovada de qualquer arte marcial. We're talking about everything from empty-hand combat all the way up to use of weaponry. From the 500 individual pairs of wrestling figures to infantrymen with bows and arrows, to fighters with clubs and axes and maces, to the technology of the testudo, which is a shielding device, and their use of a long-range lance, right up to the fortification. We're looking at a complete martial arts system in every sense of the word. Mas foi a união do combate físico a um sistema filosófico que distinguiu as artes marciais da Ásia. A maioria das artes marciais praticadas em todo o mundo hoje em dia vieram principalmente da China, Coreia e Okinawa, no Japão. Mas foi somente na Ásia que os diferentes estilos de combate de mãos vazias se tornaram uma arte, considerada segredo rigoroso e restrita à clausura dos mosteiros religiosos. Conta a lenda que, no início do século VI, Bodhidharma, monge indiano e missionário budista, iniciou uma longa jornada da Índia Ocidental à China. Lá pregou a doutrina budista. Por fim, sua peregrinação o levou ao remoto templo Shaolin, na China Central. The Shaolin Temple was founded in 495 AD in the Wen Dynasty, and Bodhidharma came to the temple in 527 AD. He taught many things at Shaolin: Buddhism, philosophy, meditation.
Bodhidharma ensinou aos monges de Shaolin métodos de respiração e exercícios de alongamento como estes, que os monges chamaram de as 18 mãos de Elohim, ou exercícios da altíssima santidade. Alguns dizem que essa foi a influência embrionária na criação da arte marcial chinesa. Há quem discorde. Some Chinese scholars say that Chinese martial arts antedates the Shaolin Temple, that they were practiced in China hundreds of years, even thousands of years before this, and that this is just one aspect of Chinese martial arts. Conforme a lenda, os monges desenvolveram sua rotina de exercícios em uma forma de artes marciais que permitia que se defendessem e a seu templo na montanha contra bandidos e guerreiros. Os exercícios dos monges ficaram conhecidos como boxe de Shaolin, ou Chuan Fa, modo do punho, e mais tarde no ocidente como Kung Fu. O Kung Fu de Shaolin espalhou-se pela China e multiplicou-se em centenas de estilos. Shaolin is like a big tree. It had many branches that offshoot from the trees, and there were many different styles. Alguns eram baseados em animais e enfatizavam o ataque rápido e agressivo do boxe na escola chinesa, conhecido como externo ou duro. Séculos mais tarde, o Kung Fu causaria grande impacto no desenvolvimento do karatê. Na Coreia do século II, o supremo monge budista Wang Quan Bupsa criou um rígido código filosófico e moral. Esse código era ensinado juntamente com as buscas intelectuais das artes marciais aos filhos e nobres do reino de Shilla, uma das 3 antigas províncias coreanas. They are what we still abide by today, the Hwarang Ogye. Loyalty to country, filial piety, trust and brotherhood among friends, never retreating in the face of the enemy, and mercy in killing, discriminate in killing, never take a life without a cause. Ao completar sua instrução, o jovem adulto de Shilla recebia o título Hwaran, ou Homem Florescendo. It can be read as a person blossoming into maturity, or because he was Buddhist influenced, attaining enlightenment. O Hwaran do século VI lutou e obteve sucesso, unindo pela primeira vez as 3 províncias antigas da Coreia. A força do Hwaran, chamada Hwaran-do, foi criação do monge Bupsa, com técnicas lineares bruscas e movimentos circulares suaves. O Hwaran-do se tornaria importante precursor do Taekwondo dos dias de hoje, a arte marcial nacional da Coreia. A maioria das artes marciais do Japão foram criadas ou desenvolvidas com base na tradição dos samurais, a partir do século IX. O samurai, ou aquele que presta serviços, nascia na classe samurai e era treinado desde bem pequeno para se tornar guerreiro. Por volta do século XV, o dever de um samurai era obedecer às ordens de luta dadas pelo senhor feudal, a quem havia jurado lealdade. One domain was trying to take over the other domain, and through alliances and through betrayal and fighting, they were all vying with each other. O Bushido, um código de ética semelhante ao dos guerreiros Hwaran, foi formulado para auxiliar os samurais a se tornarem guerreiros perfeitos. Estudavam Bujitsu, ou artes militares. Essas artes incluíam o uso de um arpão, do arco e flecha, bem como a prática da equitação. No entanto, o verdadeiro símbolo do samurai era a espada. The sword was considered as the soul of the samurai, so that was his most important weapon. That was the weapon that he carried by his side at all times, and actually that was a weapon that he wore that symbolized his status as a samurai.
Chinjitsu era o termo genérico que indicava a perícia do samurai no manejo da espada. Yaijitsu era a arte de sacar a espada. The idea was to draw and cut and dispatch your opponent in one movement. It was said that by using one hand, you gain the advantage of 1 inch over your opponent. And I guess that made a difference in these life and death duels. O samurai entregava-se ao combate mortal com ferocidade e eficiência. Para esses guerreiros que enfrentavam a morte no campo de batalha, Sha, ou a doutrina Zen, tinha uma enorme influência. A abordagem direta e imediata da filosofia budista Zen. Não pense, haja. E seu conceito de homens iluminados e indiferentes à vida e à morte exercia uma grande atração para esses guerreiros. Durante os períodos feudais de intensa luta, muitos samurais derrotados em batalha eram rebaixados de suas categorias nobres e buscavam refúgio em áreas montanhosas. Sob pressão do governo que iria destruí-los, esses guerreiros aperfeiçoaram técnicas secretas de artes marciais e criaram armas especiais para se tornarem os primeiros praticantes de luta de guerrilha do mundo. Ninjitsu é a arte da dissimulação, e os ninjas eram espiões feudais. What they were well known for was having a network of people, so they knew what was going on, when, where. They could use this information then to set up systems to protect their communities when other invading troops were making the plans to invade. The idea was to be able to go in somewhere invisibly, know what was going on, and then move away. So maybe like a modern James Bond story where a person would disguise themselves as a cleaner-upper or disguise themselves as a mail deliverer or disguise themselves as a caterer, whatever it would take to go into an area that would otherwise be guarded, get the information and come out. Os ninjas se tornaram lendários, e estratagemas de que se utilizavam levaram as pessoas comuns a temê-los e admirá-los. Em 1372, Okinawa, a maior ilha do arquipélago, foi formalmente reconhecida pela China. Mais tarde, como oferenda, Okinawa recebeu uma colônia permanente de artesãos chineses e suas famílias, incluindo monges budistas e outros habilidosos nas artes marciais chinesas. Eles começaram a ensinar o povo de lá. O resultado foi a criação de um estilo de arte marcial de Okinawa, influenciado pelo Chuanfa, o modo chinês do punho. Seria chamado de Te, ou mão. Em 1609, um temido clã samurai do Japão iniciou a Batalha da Conquista de Okinawa. O reino da ilha foi derrotado, e todas as suas armas foram confiscadas e proibidas por lei. Para sua própria proteção, os moradores foram forçados a improvisar armas, utilizando implementos agrícolas simples como foices, cajados e cabos de pedra de moinho. Isso era chamado Kobujitsu, a arte das armas. Em Okinawa criaram também uma cultura oculta para lutar batalhas de mãos vazias. They had to practice secretly because if they had been found out, they would have been executed. So they would practice on the beaches, in the mountains, in the forests, and that has become a tradition also in martial arts. A nova forma de luta se desmembraria em vários estilos. Pelo século XVIII, a arte caracterizada pelos movimentos rápidos como dardos e golpes lineares duros e bruscos ficaria conhecida por luta de mãos vazias, ou karatê. As artes marciais. Em meados do século XIX, as artes marciais asiáticas estavam prestes a serem descobertas bem longe de suas terras de origem.
Pelo meio do século XIX, milhares de trabalhadores chineses migraram para os Estados Unidos para trabalhar nos campos de mineração e na estrada de ferro Central Pacific. With that mass immigration came the secret use of Kung Fu, because it was still maintained only by families and not taught to outsiders. There were people skilled in Kung Fu that trained in the work camps at night, oblivious to everyone else. No Japão, uma nova era se instalava à medida em que o sistema feudal deixava de existir. Por volta de 1868, a classe dos guerreiros samurais oficialmente se dissolveu e os serviços dos ninjas se tornaram obsoletos. O Bujitsu, o sistema militar de luta e morte dos guerreiros no campo de batalha, caiu em desuso. The warrior had to fit into a peaceful society, but yet the weapons and their use was a symbol of they were symbols of his rank and position and status, and as his inheritance from his ancestors, they simply couldn't be discarded because they were no longer useful. So the training was maintained. Gradativamente, um sistema com ligações espirituais, Budo, o modo da luta, foi se destacando de forma crescente. Colocava o autodesenvolvimento antes da aplicação prática das técnicas. Na era moderna, por exemplo, Kenjitsu, a arte da espada, se tornaria Kendo, modo da espada. O termo Do significa trilha, caminho ou modo. Do has the positive meaning of your training in your own martial arts discipline to not only become skillful in the art and become strong enough to defeat your opponent, but also to become a better person physically and spiritually, and to develop oneself as a complete, enlightened person. Em 1882, Jigoro Kano sintetizou o Jiu-Jitsu, a arte da suavidade, no Judô, modo da suavidade ou flexibilidade. Para Kano, as técnicas de derrubar e agarrar levariam à perfeição do corpo e da mente, que por sua vez levariam ao desenvolvimento das qualidades do respeito e da cortesia. He was an educator. He was also a physical educator, interested in developing the body and developing the person through the physical realm. O judô foi um dos primeiros budôs a aliar o autodesenvolvimento ao elemento competitivo, tornando-o um dos primeiros esportes marciais. Jigoro Kano knew that he could get far more participation by the masses in it if it was a credible sport, which it was. Como meta de treino do praticante de judô, Jigoro Kano desenvolveu um sistema de classificação inédito, envolvendo faixas de cores. O sistema classificava os alunos em termos de classe, ou fila e graduação, ou dan. So you went through steps, going from white belt to brown belt to black belt. Those steps in the old days took years. So to become a black belt was not an easy thing. It was like almost a lifetime commitment. Praticamente todos os sistemas de judô criados no fim do século XIX e início do século XX adotariam essa estrutura de classificação. Em 1922, Ichin Funakoshi, mestre da escola de Okinawa e especialista em karatê, foi convidado pelo Ministério da Educação japonês para ir a Tóquio dar uma demonstração. Foi uma ocasião memorável. Before his era, every martial arts practicing was secret. They cross and they don't teach to anybody else. But must take all this fence out, and anybody can jump in, anybody can practice, somebody get better, it's good, everybody learn from him. Por fim, Funakoshi começou a ensinar um estilo de karatê chamado Shotokan nas universidades de Tóquio, onde conseguiu grande adesão de alunos. And as a school teacher, he had a basic understanding of philosophy and a higher plane of intellect, rather than just teaching fighting techniques like most of the Okinawans did at that time. Não existiam livros ou registros escritos de karatê até 1920, quando o Funakoshi, precursor do karatê moderno, começou a escrevê-los. Ele discutia técnica e filosofia e karatê do Kyohan.
Mais tarde traduzido para o inglês por um dos últimos alunos diretos do mestre, Stamo Oshila. Those who follow Karate-Do will develop courage and fortitude. One who truly trains in this Do and actually understands Karate-Do is never easily drawn into a fight. One attack or a single kick determines life or death. Karate is properly applied only in those rare situations in which one really must either down another or be down by him. Graças a Funakoshi, o karatê, outrora secreto, foi aberto ao mundo. O jiu-jitsu foi introduzido no Brasil no início do século XX pelo lutador japonês Hisai Maeda. My grandfather was a politician, helped the Japanese gentleman get established in Brazil, and then to show his gratitude, he started teaching the traditional jiu-jitsu to my uncle Carlos. Em meados de 1920, Carlos Gracie abriu a Academia de Jiu-Jitsu Gracie no Rio de Janeiro. Mas foi seu irmão Hélio que seria um dia honrado como o primeiro herói nacional do esporte no Brasil por seus feitos em jiu-jitsu. My father, I feel, improved jiu-jitsu in a sense that when he watched my uncle Carlos teach classes, and my uncle was using the traditional jiu-jitsu from Japan, those techniques were not so easy to apply that would require absolutely no strength. So what he needed to do is to, improve those moves so they could be executed by a small man like him. A Academia Gracie se tornou o local de treinamento para melhorar técnicas de autodefesa usadas pelo exército do país. Hélio Gracie passou a arte marcial que aperfeiçoou a seus filhos, que um dia iriam continuar a tradição Gracie na América. Campaign to win Okinawa, vital as a base within fighter range of Japan, soon develops into a desperate and prolonged struggle. Em março de 45, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados começaram a bombardear Okinawa. Logo a seguir, as forças aliadas saíram vitoriosas. Uma das consequências da ocupação americana foi a chamada banição fulminante, decretada pelo general Douglas MacArthur, que proibiu o treinamento de todas as artes marciais. E assim, mais uma vez, os praticantes foram forçados a se encontrarem em sigilo. Em 1947, a banição foi revogada e, repentinamente, muitos dos militares lotados em Okinawa e no Japão começaram a estudar artes marciais, prática que consideravam exótica. Karate at that time was called the ballet of death. And we got interested because you see these little Japanese jumping around the air, breaking boards, and phenomenal feats that we were not used to. As Americans, we're used to standing on our feet and fist fighting. Well, they did it different, and it was very interesting. Em 1946, em Phoenix, Arizona, Robert Frios, ex-marinheiro, abriu a primeira academia americana de dojo, termo japonês para um salão de treinamento de artes marciais. Quando os combatentes da Segunda Grande Guerra voltaram para os Estados Unidos, abriram mais dojos. Lá, pela primeira vez, muitos americanos tomavam conhecimento das artes marciais. Por volta da década de 50, as Forças Armadas finalmente começaram a reconhecer o valor do treinamento em artes marciais. American airmen in Japan taking a flyer at judo. The ancient and honorable oriental art of self-defense is top priority for birdmen of the Strategic Air Command. Acreditando que a perícia em artes marciais possibilitaria sua sobrevivência atrás das linhas inimigas, o general Curtis Lame enviou pilotos para treinarem no Japão. Mais tarde, na década de 50, Tsutomu Oshima foi autorizado a ensinar karatê fora do Japão, pelo mestre Funakoshi. Começou a dar demonstrações em Los Angeles, mas o público mostrou-se relativamente desinteressado. American people thought these martial arts people are crazy or abnormal people, or mental cases. But they find out quite normal, good human being jump into these kind of things, and they train for a long time. After 1950s, people just started to take it as some kind of serious business. De fato, na década de 60, as artes marciais iriam como que renascer à medida em que os americanos começavam a treinar para valer. Com
das artes marciais. Nos Estados Unidos, os anos 60 e 70 foram um período de crescimento explosivo das artes marciais. Em números sempre crescentes, os americanos começaram a treinar. Talvez impulsionadas pelo movimento de liberação de 1960 ou pelo desejo de aprender técnicas de autodefesa, muitas mulheres ingressaram nas aulas de karatê pela primeira vez. In early 60s, something changed in the world. Many young ladies jump into the martial arts, and well, first reaction, all men try to eliminate them, push them back, but they stay there. Then I start to realize this is not a matter of male and female and big and small. It's a matter of mental strength, mental levels. It teaches you to strike very, very hard, where before women obviously are taught never to hit. But if you need to, if you're cornered, if you're attacked, by all means, yes. Em 1964, o sonho de uma década do fundador do judô, Jigoro Kano, se realizou. O judô tornou-se esporte olímpico oficial nos Jogos de Tóquio. It made it a worldwide sport. It brought together some pride for a sport that probably in the United States is considered as a minor sport. O primeiro time olímpico de judô americano era uma mescla da América. Paul Mariano, Ben Nine-Horse Campbell, que se tornaria senador dos Estados Unidos, George Harris e Tim Bracklin, ganhador da medalha de bronze nas competições de peso médio. We were very proud of him. He did an excellent job. It was just phenomenal, his activity.